Justamente quando o mundo inteiro havia aceitado que o futuro dos veículos elétricos dependeria de alguns metais caros, a Tesla fez um anúncio que abalou os alicerces da indústria de veículos elétricos. O único tema de discussão no setor automotivo é qual novo jogo Elon Musk jogou desta vez. O motivo é o novo motor elétrico da Tesla, que não é apenas uma simples atualização, mas uma invenção revolucionária que vai mudar todo o sistema. Esse motor é livre de terras raras, o que significa que não utiliza os metais de terras raras dos quais quase todas as empresas de veículos elétricos dependeram até agora. Enquanto esses metais tornaram os carros caros e colocaram pressão sobre as cadeias de suprimentos, a Tesla eliminou completamente essa dependência. O mais surpreendente é que esse motor é considerado mais potente, mais eficiente e mais eficaz do que nunca, mesmo sem elementos de terras raras. Por meio de uma nova tecnologia magnética, não apenas a autonomia do carro foi aumentada, mas o desperdício de energia também foi significativamente reduzido, o que significa menos carregamento, mais viagens e custos mais baixos. É por isso que todos, desde gigantes como a BYD até mesmo dentro da própria Tesla, estão tentando entender as implicações desse movimento. Surge a pergunta: isso é apenas um passo dado por razões ambientais ou existe uma estratégia maior escondida por trás disso para fortalecer seu domínio no mercado de veículos elétricos? Esse motor vai mudar completamente a equação de preço, tecnologia e concorrência no mercado de carros elétricos no futuro? Para encontrar as respostas para todas essas perguntas, certifique-se de assistir ao vídeo até o final. E antes de ir mais longe, inscreva-se no canal para ser o primeiro a ver vídeos tão poderosos e exclusivos. Quando olhamos para a indústria de veículos elétricos de hoje, tudo parece muito futurista e limpo por fora, mas por trás disso existe uma verdade antiga e um tanto amarga: a dependência de metais de terras raras. Desde o início, quase todo motor de carro elétrico dependeu desses metais especiais. Esses metais não são como o ferro ou o cobre comuns. Eles são elementos encontrados em quantidades muito pequenas na Terra e são extremamente difíceis de extrair, refinar e tornar utilizáveis. Esses materiais foram amplamente utilizados em motores de veículos elétricos, particularmente para ímãs permanentes, porque tornam os motores menores, mais potentes e mais eficientes. Mas essa necessidade gradualmente se tornou a maior fraqueza da indústria de veículos elétricos. O problema não era apenas que esses metais eram raros. O verdadeiro problema era que o fornecimento mundial estava concentrado nas mãos de poucos países. A maioria dos metais de terras raras vem da China, o que significou que todas as empresas automotivas do mundo se tornaram dependentes dessa única cadeia de suprimentos. À medida que a demanda aumentou, os preços dispararam. Por um lado, os governos queriam que os veículos elétricos fossem acessíveis para que as pessoas mudassem da gasolina e do diesel. Por outro lado, o componente mais crucial do motor estava ficando mais caro a cada dia. Isso impactou diretamente o preço dos veículos. E para a pessoa comum, os veículos elétricos continuaram sendo algo do futuro, não uma necessidade do presente. E então, em meio a essa realidade enraizada, uma onda de choque atingiu o sistema. Uma onda de choque que abalou todo o sistema. Quando a Tesla anunciou que havia desenvolvido um motor elétrico que não utilizava nenhum metal de terra rara, muitas pessoas inicialmente não conseguiram acreditar. Durante anos, a indústria acreditou que construir um motor de alto desempenho sem metais de terras raras era praticamente impossível. Mas assim que a notícia se espalhou, ela se espalhou como fogo. Engenheiros ficaram espantados, investidores ficaram cautelosos e outras empresas automotivas se perguntaram se isso era verdade. Isso mudaria completamente o jogo. Das redes sociais às reuniões do setor, a mesma pergunta ecoava: a Tesla realmente havia alcançado o que havia sido considerado impossível por anos? Alguns chamaram isso de golpe de marketing. Outros chamaram de direção do futuro, mas ninguém pôde ignorar a verdadeira história da nova tecnologia magnética. Primeiro, vamos entender como um motor elétrico realmente funciona. O coração de qualquer motor elétrico é a relação entre ímãs e eletricidade. Quando a eletricidade flui, ela cria um campo magnético. E esse campo magnético gera força rotacional. Essa rotação é o que gira as rodas do veículo. Quanto melhores os ímãs, mais potente e eficiente é o motor.
Até agora, os motores usados na indústria de veículos elétricos dependiam de ímãs permanentes muito fortes para gerar potência. Esses ímãs são feitos de metais de terras raras porque fornecem mais potência em um tamanho menor. No entanto, o problema era que esses ímãs são caros, pesados e difíceis de controlar. O desempenho se degrada com o aumento da temperatura, e há uma dependência contínua desses metais. As empresas eram forçadas a usá-los porque nenhuma outra alternativa viável parecia existir. Foi aí que a Tesla começou a pensar de forma diferente. A Tesla não perguntou onde podemos encontrar ímãs ainda melhores, mas sim se realmente precisamos ser tão dependentes de ímãs. Esse pensamento está na raiz dessa nova tecnologia. Em vez de eliminar completamente os ímãs, a Tesla trabalhou em redesenhar o próprio sistema magnético. Em termos simples, a Tesla tornou a interação entre os ímãs e as bobinas dentro do motor mais inteligente. Agora, a potência não vem apenas de ímãs pesados, mas de como a eletricidade é manipulada, em que momento é aplicada e quão inteligentemente o campo magnético é controlado. Pense assim: antes, as pessoas usavam um martelo pesado para obter mais força. Agora, o mesmo trabalho é feito com a técnica certa e a aplicação precisa da força. O novo motor da Tesla muda a forma como o campo magnético é controlado. Antes, os ímãs do motor operavam com força constante, fosse necessária ou não. Isso resultava em desperdício de energia. Agora, com a nova tecnologia, a força magnética pode ser aumentada ou diminuída conforme necessário. Isso significa que quando o veículo está se movendo lentamente, energia desnecessária não é desperdiçada e a potência total só é aplicada quando alta velocidade ou carga pesada é necessária. A maior vantagem disso é que o motor pode desempenhar a mesma função e, em muitos casos, até melhor, sem metais de terras raras. Isso ocorre porque a potência aqui vem do controle, não do metal em si. A eletricidade é usada de forma mais inteligente, o que gera menos calor. Menos calor significa uma vida útil mais longa do motor, desempenho estável e manutenção menos frequente. Outra grande mudança é que a nova tecnologia magnética torna o motor mais leve. A remoção de metais pesados reduz o peso do motor, e um veículo mais leve requer menos energia para se mover. Isso impacta diretamente a autonomia. A bateria permanece a mesma, mas o veículo pode viajar mais longe. Isso é uma grande vantagem para a pessoa comum, pois os veículos elétricos não ficarão mais limitados a curtas viagens urbanas. A outra vantagem oculta dessa tecnologia: estabilidade. Ímãs de terras raras podem perder sua força ao longo do tempo, especialmente em altas temperaturas. Esse risco é significativamente reduzido no novo motor. Isso significa que o veículo terá a mesma sensação anos depois como quando era novo. Essa nova tecnologia magnética está pronta para mudar a percepção dos veículos elétricos. A concorrência não será mais sobre quem possui os metais mais caros, mas sobre quem tem melhor design e melhor controle. E talvez este seja o ponto de virada em que o mundo dos veículos elétricos realmente se tornará acessível a todos. O jogo do desempenho. Mais potência, menos perda de energia. Agora, vamos falar sobre a coisa que faz todo comprador de veículo elétrico e toda empresa automotiva prestar atenção: desempenho. Porque, no fim das contas, até onde o carro irá, quão rápido ele irá e por quanto tempo ele irá durar dependem disso. Com o novo motor, a Tesla realmente mudou o jogo aqui. Em termos simples, a força desse motor não está apenas em fornecer mais potência, mas em extrair mais trabalho desperdiçando menos energia. Isso é o que o diferencia dos motores antigos. Até agora, a maioria dos motores elétricos tinha um problema comum. À medida que a potência aumentava, o calor também aumentava. Esse calor se traduz diretamente em perda de energia. Ou seja, a eletricidade da bateria, em vez de mover o carro, era usada para aquecer o motor. O resultado era que o desempenho caía em altas velocidades ou durante uso prolongado. Mas com o novo motor, a Tesla resolveu essa perda e começou a melhorar a partir daí. Nesse motor, a potência não é forçada para fora, mas usada no momento certo e na quantidade certa. Isso significa que o motor não exerce sua potência total o tempo todo, mas apenas entrega a quantidade de potência necessária naquele momento.
Isso reduz o estresse desnecessário e gera menos calor. Quando há menos calor, menos energia é desperdiçada e essa energia pode ser usada para impulsionar o carro para frente. Isso impacta diretamente a velocidade do carro. A entrega de potência no novo motor é muito mais suave. Assim que você pisa no acelerador, o carro avança sem solavancos, sem picos repentinos, sem entrega intermitente de potência. Essa suavidade não é apenas para conforto, mas também ajuda a prolongar a vida útil do motor e de outras peças, porque quando há menos estresse no sistema, haverá menos desgaste. Outra grande diferença é que esse motor mantém sua potência mesmo em altas velocidades. Nos motores antigos, muitas vezes acontecia de o carro parecer rápido no início, mas à medida que a velocidade aumentava, a potência parecia diminuir. Na nova tecnologia, a potência permanece mais consistente. Isso significa que, seja dirigindo na cidade ou em viagens longas em rodovias, o desempenho permanece consistente em ambos os cenários. Outra vantagem da redução da perda de calor é que elimina a necessidade de sistemas pesados para manter o motor resfriado. Quando há menos exigência do sistema de resfriamento, todo o veículo se torna mais leve. Um veículo mais leve significa mais trabalho feito com menos energia. É por isso que a autonomia aumenta e a bateria não é submetida a tanto estresse. Agora, vamos falar sobre a vida útil do veículo. A maioria das pessoas acha que a bateria é tudo em um veículo elétrico, mas a condição do motor é igualmente importante. O calor excessivo enfraquece gradualmente os componentes internos do motor. Com menos calor gerado no novo motor, ele será capaz de fornecer desempenho consistente por muitos anos. Isso significa que o carro terá o mesmo desempenho quando for velho como quando era novo. Em termos simples, esse motor não se cansa apesar de ser mais potente. Ele exerce força, mas sem se danificar. É por isso que o carro parece mais confiável ao dirigir. Você não precisa se preocupar constantemente com o sistema, nem temer uma queda repentina de desempenho. A maior vantagem de toda essa mudança é que o desempenho não ficará mais limitado a carros caros. Quando potência e eficiência andam juntas, as empresas poderão construir veículos elétricos mais rápidos e suaves sem aumentar significativamente o preço. É por isso que o motor da Tesla não é apenas uma melhoria tecnológica, mas uma mudança de jogo na forma como pensamos sobre desempenho. Esse motor não entrega mais potência porque tem mais metal, mas porque tem mais inteligência, menos perda de energia, menos calor, uma condução mais suave e uma vida útil mais longa. Essa é a combinação que transforma completamente o cenário de desempenho dos veículos elétricos. Impacto na autonomia e no carregamento. O que mudará para a pessoa comum? Agora, se olharmos para toda essa tecnologia da perspectiva da pessoa comum, a primeira pergunta que surge é: o que isso traz para mim? E a resposta é simples: alívio significativo da ansiedade de autonomia e carregamento. Hoje, muitas pessoas hesitam em comprar um veículo elétrico porque temem o que acontecerá se a carga acabar, se encontrarão uma estação de carregamento no caminho ou se terão que conectá-lo com frequência. A maior mudança com o novo motor é que o carro pode viajar muito mais longe usando a mesma bateria. Isso não significa que a bateria se tornou mágica, mas sim que o motor está usando a eletricidade de forma mais eficiente. Quando menos energia é desperdiçada, a carga naturalmente dura mais. Agora, seja indo para o trabalho todos os dias, levando as crianças para a escola ou saindo no fim de semana, o hábito de procurar constantemente estações de carregamento após cada viagem curta ou longa desaparecerá gradualmente. Outro benefício da redução da ansiedade de carregamento é a tranquilidade. Como um carro a gasolina, um veículo elétrico começa a lhe dar aquela sensação de entrar e ir. Você não precisa calcular constantemente quanta distância resta ou qual porcentagem de carga você tem. Viagens longas não serão mais um fardo de planejamento, mas parecerão uma condução normal. Essa mudança é o que realmente torna os veículos elétricos prontos para o público em geral, não apenas para entusiastas de tecnologia. Agora, vamos ao segundo ponto importante: o custo. Até agora, uma grande razão para o alto preço dos veículos elétricos eram os metais de terras raras usados no motor. Esses metais eram caros. O fornecimento era limitado e os preços flutuavam todos os anos.
e isso afetava diretamente o preço do carro. Mas quando esses metais são removidos do motor, a fabricação automaticamente se torna mais barata. A empresa não precisa depender de um único país ou fornecedor para matérias-primas caras. Quando os custos diminuem, não são apenas os lucros da empresa que aumentam, mas o cliente também se beneficia. O preço dos veículos elétricos pode gradualmente cair para um nível em que não pareçam significativamente mais caros do que carros a gasolina. Os custos de manutenção já são baixos. E agora, se o preço de compra também ficar sob controle, os veículos elétricos se tornarão não uma decisão de luxo, mas uma opção sensata para o dia a dia. Este é o ponto em que os veículos elétricos serão realmente adotados em grande escala. O pensamento por trás de toda essa transformação é igualmente interessante. Elon Musk sempre acreditou não apenas em melhorar as coisas, mas em virá-las de cabeça para baixo. Quando o mundo estava focado em fazer baterias melhores, ele se concentrou na rede de carregamento. Quando todos consideravam as transmissões automáticas como o futuro, ele fez do software o cérebro do carro. E agora, quando toda a indústria havia aceitado os metais de terras raras como uma necessidade, ele questionou essa própria necessidade. Sua mentalidade sempre foi: se algo é caro, não tente torná-lo melhor, torne-o obsoleto. É por isso que, em vez de fazer melhorias incrementais no sistema, ele o desmonta e constrói um novo. Esse novo motor também é resultado do mesmo pensamento. A pergunta não era como tornar os metais de terras raras mais baratos, mas se realmente precisamos deles. Isso é o que diferencia a Tesla de outras empresas. Elas não resolvem apenas os problemas de hoje, mas tentam eliminar as dependências de amanhã. Aumentar a autonomia, facilitar o carregamento e reduzir o preço não são objetivos separados, mas partes da mesma visão. A inquietação da China e da BYD. A verdadeira concorrência está aqui. Agora chega a parte mais sensível e impactante de toda essa história, a inquietação da China e da BYD. Porque isso não é apenas sobre um novo motor. É uma luta direta por poder, uma disputa por domínio e controle. Até agora, a posição da China no mundo dos veículos elétricos tem sido muito forte. O motivo era claro: o controle firme da China sobre o fornecimento de metais de terras raras. A maioria dos motores elétricos, baterias e ímãs do mundo estava de alguma forma conectada a essa cadeia de suprimentos. Isso significava que, fosse um carro fabricado na América, Europa ou Índia, seu coração estava de alguma forma conectado à China. Empresas como a BYD usaram essa força como arma. Elas construíram tudo: baterias, motores e fabricação, em um único sistema integrado. Foi assim que a BYD cresceu rapidamente, conseguiu produzir veículos elétricos acessíveis e fortaleceu sua presença no mercado global. Mas todo esse modelo tinha um ponto fraco: a dependência de metais de terras raras. Enquanto o mundo precisasse desses metais, a posição da China e da BYD estaria segura. Mas assim que o conceito de motores livres de terras raras surgiu, essa fraqueza foi subitamente exposta. Se os motores podem ter melhor desempenho sem esses metais, então a maior vantagem estratégica da China começa a enfraquecer. É por isso que empresas como a BYD se tornaram cautelosas. Esse medo não é apenas sobre concorrência. É sobre todo o modelo de negócios ser abalado. Para a BYD, a verdadeira preocupação não é que uma empresa avance. A verdadeira preocupação é que, se essa tecnologia se tornar comum, sua vantagem de custo possa desaparecer. Até agora, eles conseguiam produzir veículos elétricos acessíveis porque tinham uma vantagem em matérias-primas e cadeia de suprimentos. Mas se o resto do mundo não precisar mais dessas matérias-primas, essa vantagem automaticamente enfraquece. A partir daqui, a questão se estende ao mercado global. Até agora, o equilíbrio de poder dos veículos elétricos era claro. A China estava à frente na fabricação e no fornecimento, enquanto outros países lideravam em tecnologia e design. Mas o novo motor pode mudar esse equilíbrio. Se a necessidade de elementos de terras raras diminuir, os Estados Unidos, a Europa e outros países poderão desenvolver sua indústria de veículos elétricos de forma mais independente. Eles não terão que se preocupar com interrupções na cadeia de suprimentos ou pressão política o tempo todo.
Isso é um tipo de alívio para as empresas globais. Elas agora começarão a ver os veículos elétricos não apenas de uma perspectiva ambiental ou de custo, mas também como um meio de independência estratégica. Isso significa que, no futuro, o mercado de veículos elétricos não será apenas uma batalha entre fabricantes de automóveis, mas uma batalha por domínio tecnológico e autossuficiência entre nações. A ansiedade da China também está aumentando porque essa mudança pode não ser gradual, mas repentina. Uma vez que a tecnologia seja comprovada, outras empresas a adotarão muito rapidamente e então o controle da China sobre o mercado poderá se afrouxar em um instante. É por isso que a BYD e outras empresas chinesas agora serão forçadas a pensar não apenas em expansão, mas também em estratégias defensivas. Isso terá outro impacto no mercado global de veículos elétricos. A concorrência se intensificará. Quando os custos dos motores diminuírem e o fornecimento se tornar mais fácil, mais empresas entrarão no mercado de veículos elétricos. Isso reduzirá ainda mais os preços e os clientes terão mais opções. Essa mudança é um desafio para a China, mas uma oportunidade para o resto do mundo. Impacto no mercado global. Seria um grave erro pensar que o impacto desse novo motor se limitará a apenas uma empresa ou um país. Na realidade, seu verdadeiro impacto será no mercado global. E é isso que torna essa história tão significativa. Até agora, o mercado de veículos elétricos era um tanto fragmentado. Alguns países estavam à frente em tecnologia, outros na fabricação e outros no fornecimento de matérias-primas. Esse equilíbrio foi mantido por anos pelos metais de terras raras. Mas assim que uma rachadura aparece nessa cadeia, todo o cenário global de veículos elétricos começa a mudar. O primeiro impacto será sentido por aqueles países que foram cautelosos em relação aos veículos elétricos. Muitos países europeus e asiáticos queriam acelerar a adoção de veículos elétricos, mas problemas de cadeia de suprimentos e custos os seguravam. Se os metais de terras raras forem removidos do motor, ficará muito mais fácil para esses países fabricar e vender veículos elétricos. Eles não precisarão mais temer que uma interrupção no fornecimento de um único país paralise suas fábricas. Isso impulsionará a fabricação local e trará novos participantes para o mercado. Para os Estados Unidos e a Europa, essa mudança também é estratégica. Eles tentam há anos aumentar a autossuficiência nos setores automotivo e tecnológico. A nova tecnologia de motor lhes dá a oportunidade de fortalecer o ecossistema de veículos elétricos dentro de seus próprios sistemas, em vez de depender exclusivamente de importações. Isso criará empregos, atrairá investimentos e lhes dará maior controle sobre a tecnologia. O segundo grande impacto no mercado global será nos preços. Quando o motor se torna mais barato de produzir, o custo total do veículo diminui. E quando os preços caem, os veículos elétricos não ficarão mais limitados a países ricos ou grandes cidades. Mercados na África, Sul da Ásia e América Latina, onde os veículos elétricos antes eram considerados muito caros, também se abrirão. Este é o momento em que uma tecnologia realmente se torna global. Isso também terá impacto no mercado de petróleo e combustíveis. À medida que os veículos elétricos se tornam mais baratos e confiáveis, a demanda por gasolina e diesel sofrerá pressão crescente. Essa mudança não acontecerá da noite para o dia, mas gradualmente se tornará evidente. Os países começarão a repensar suas políticas energéticas e os veículos elétricos se tornarão não apenas uma questão ambiental, mas uma parte integral do planejamento econômico. Agora, vamos olhar para as empresas. Para empresas como a Tesla, isso é uma oportunidade de manter sua liderança de mercado por meio da tecnologia. Para a BYD e outras grandes empresas, é um aviso de que apenas a fabricação barata não será mais suficiente. Elas também terão que repensar sua abordagem em nível tecnológico. Isso intensificará a concorrência no mercado global de veículos elétricos, o que, no fim das contas, beneficiará o consumidor. Outra grande mudança será vista no nível de investimentos. Quando a confiança na tecnologia aumenta, os investidores também investem com mais liberdade. Inovações como novas tecnologias de motores atrairão investimentos globais para o setor de veículos elétricos. Isso também criará oportunidades para startups, fornecedores e novas empresas de tecnologia.
Os veículos elétricos não serão mais domínio de apenas algumas grandes empresas. Por fim, e mais importante, a incerteza em torno dos veículos elétricos no mercado global diminuirá gradualmente. As pessoas começarão a ver os veículos elétricos não como um risco, mas como uma opção normal. Quando o carregamento é fácil, os preços são gerenciáveis e o fornecimento é seguro, a transição se acelera naturalmente. Meio ambiente versus estratégia. Qual é o verdadeiro motivo? Agora, quando olhamos para toda essa história de uma perspectiva mais ampla, uma grande pergunta surge automaticamente. Qual é o verdadeiro motivo? Tudo isso é realmente impulsionado pelo desejo de proteger o meio ambiente ou existe uma estratégia muito inteligente escondida por trás disso para fortalecer o domínio do mercado? A verdade é que ambos estão acontecendo simultaneamente. Por um lado, eliminar os metais de terras raras reduzirá a mineração, minimizará os danos à terra e à água e criará uma cadeia de suprimentos mais limpa. Isso é, sem dúvida, um passo positivo para o meio ambiente. Mas, por outro lado, também é verdade que esse movimento dá à Tesla uma vantagem de mercado que será difícil para outras empresas igualarem. Aqui, o pensamento de Elon Musk fica claramente visível. Ele nunca toma uma grande decisão baseada em apenas um motivo. Se um movimento beneficia o meio ambiente, ao mesmo tempo, fornece uma vantagem de mercado, então essa é a estratégia perfeita para ele. Em outras palavras, isso não é uma batalha entre meio ambiente ou estratégia, mas sim ambos juntos. A Tesla entende muito bem que a empresa que resolve os problemas de amanhã hoje dominará o mercado amanhã. É aqui que os alarmes começam a tocar para outras empresas. Até agora, elas operavam confortavelmente. Pequenas melhorias, os mesmos motores antigos, as mesmas cadeias de suprimentos e a mesma mentalidade. Mas esse caminho não é mais fácil. Elas enfrentam um desafio claro. Ou adotam esse novo pensamento ou gradualmente ficam para trás. Porque se os clientes começarem a obter veículos elétricos com maior autonomia, preços mais baixos e carregamento mais rápido, por que escolheriam a tecnologia antiga? A dificuldade para outras empresas é que simplesmente mudar o motor não será suficiente. Elas terão que mudar toda a sua abordagem, desde o design até a fabricação e desde a cadeia de suprimentos até o software. Essa mudança é tanto cara quanto arriscada. Mas para aqueles que não assumirem esse risco, permanecer relevantes no mercado de veículos elétricos se tornará ainda mais difícil. É por isso que, nos próximos anos, veremos algumas empresas crescerem rapidamente enquanto outras desaparecerão silenciosamente do mercado. Agora, vamos olhar para o quadro do futuro. De 5 a 10 anos a partir de agora, o mundo dos veículos elétricos não será o mesmo de hoje. Naquela época, a pergunta sobre veículos elétricos não será devo comprar um ou não, mas sim qual devo comprar. As estações de carregamento serão tão comuns quanto os postos de gasolina são hoje. Os carros serão mais leves, mais inteligentes e mais confiáveis. Graças a novas tecnologias como motores avançados, os preços dos veículos elétricos cairão gradualmente. Os veículos elétricos não ficarão mais limitados a grandes cidades ou pessoas ricas. Eles chegarão a pequenas cidades, vilas e até áreas remotas. As pessoas começarão a ver os veículos elétricos não como uma necessidade ambiental, mas como uma fonte de conveniência e economia. Também haverá uma grande mudança em nível industrial. Os veículos elétricos não serão mais apenas um jogo para empresas automotivas. Software, energia, rede elétrica e dados. Tudo estará interconectado. A empresa que conseguir gerenciar tudo isso junto será a que permanecerá à frente. Se você gosta de vídeos tão informativos, fáceis de entender e voltados para o futuro, então inscreva-se no canal agora mesmo para receber primeiro todas as grandes notícias relacionadas a veículos elétricos, tecnologia e inovações que mudam o mundo.